Boa noite, professor. Meu nome é João Paulo, sou acadêmico do curso de Direito da turma 2NB. Hoje vou estar apresentando a história do nosso país, qual foi criado pelo trabalho solicitado pelo professor, que é construir o seu Estado. O nome do nosso país, então, é o País de Mirra. A gente pensou nesse nome, e é o nome do nosso país, por conta de que na região qual fica localizado o país, existe muita planta, que é a mirra. É uma planta, uma arvorezinha espinhosa, usada muito para extrair o cheiro bom que ela tem. A história do nosso país ela se inicia em março de 2011, com a Guerra da Síria, guerra civil que ocorre na Síria, por conta de muitos refugiados que estavam fugindo para os países próximos, só que não estavam sendo os outros países não estavam sendo muito receptivos com esses refugiados. Então, um grupo liderado pelo Khalid, um grupo de 50 refugiados, se lançam ao mar na tentativa de salvar suas vidas e se salvar do pior momento a qual o país da Síria estava passando, que era a guerra civil. Eles se lançam ao mar e após alguns dias eles chegam até uma ilha até então desconhecida. Por ser à noite, o momento a qual eles chegaram no país de Mirra, eles deitam na areia e dormem até o amanhecer, para que depois conseguissem, descobrir, caminhar pela ilha e conhecer o local a qual viveriam o resto da sua vida. Então eles adormecem na beira da praia, na areia, e no dia seguinte, ao amanhecer, são recebidos por nativos do país de Mirra, que era uma ilha até então não era descoberta, até então não era conhecida. E aí, com a chegada dos nativos, a comunicação deles fica muito difícil, por conta de que os sírios falam árabe e os nativos até então eles não tinham tido contato com o mundo fora. Então fica bem complicada a comunicação deles. Só que pela sorte dos sirianos, dos refugiados, anterior a isso, um refugiado já tinha conseguido chegar na ilha, já tinha se adaptado com a língua e com a cultura daquele povo, e ele fez toda a comunicação do grupo de 50 pessoas com os nativos, mostrando que eles eram refugiados, que estavam fugindo da guerra, que não queriam mal, não queriam causar mal a ninguém e, enfim, só estavam tentando sobreviver em meio a todo o caos que estava ocorrendo. A partir disso, Khalid ele funda um colégio na ilha, improvisado, é claro, para poder estar ensinando a língua nativa, para poder estar ensinando a cultura, para que os refugiados pudessem se adaptar da melhor forma possível e sobreviver naquele local. Até então, foi tudo voltado a isso, a eles aprender a cultura, aprender a língua, a conhecer as terras, a conhecer o local, a saber como era feita a alimentação, enfim, toda a adaptação foi criada por uma escola, qual o professor eram os nativos e ensinavam os sírios, os refugiados a sobreviver nesse local. Então em meio à fuga dos refugiados da Síria e em meio a todo esse caos de diferença cultural e de diferença linguística que se nasce o nosso país de Mirra. Então, boa noite, professor. Eu sou o Eduardo Bacrec e eu vou estar falando sobre as formas de organização governamental ali da ilha. Então, o João já contou um pouco da história, mas eu vou fazer mais uma continuação aqui, que foi como eles decidiram que estavam precisando disso, né? Eles entraram em consenso numa reunião que fizeram entre os nativos e os refugiados, que eles tinham a necessidade de modernizar a estrutura de governo da ilha. Então, assim, depois de diversos debates entre os nativos e os sírios, houve uma concordância em instaurar uma forma de governo, uma forma de Estado, um sistema de governo e um regime de governo também. A forma de governo adotada pelos habitantes ali da ilha, então, foi a monarquia. Nessa monarquia, o Khalid foi escolhido
para ser o rei, por ele ter guiado o povo dele, o povo sírio, né, nessa jornada da fuga do regime ali que eles estavam vivendo. E também foi escolhido por ele conhecer bastante do mundo exterior, do mundo de fora da ilha. Por se tratar de uma ilha não muito vasta, eles adotaram uma forma de Estado unitário. Eles aplicavam as mesmas leis e regras para todas as tribos e todos os cidadãos ali da ilha. Buscando garantir a participação de todas as tribos nas decisões importantes da ilha, Khalid sugeriu então a adoção do parlamentarismo. E, então, nesse parlamentarismo, cada tribo poderia eleger 3 representantes para compor o parlamento, e então seria escolhido o primeiro-ministro desses representantes. Daher foi escolhido. Ele era um nativo que tinha um conhecimento vasto ali da ilha que eles moravam, ele conhecia a ilha praticamente toda, e ele era bem relacionado com todos ali da ilha, por ser um mercador. Ele fazia escambo entre as tribos ali da ilha. Então, como ele já tinha uma boa relação com todos, ele foi escolhido como primeiro-ministro. Quanto ao regime de governo, eles, após o Khalid explicar como era a democracia, não houve discordância nenhuma quanto à escolha da democracia como sendo o regime ali de governo adotado pela ilha. Nessa democracia, todos que eram maiores de 15 anos tinham direito a voto e podiam escolher os representantes dentro de sua tribo. Se tratando da legislação, então, as leis foram criadas seguindo os costumes das tribos e também as leis e costumes dos povos que vinham de fora, dos sírios, dos refugiados ali então. Inicialmente, essas leis foram talhadas em paredes de pedra nas tribos, para que todos podiam ter o conhecimento, e posteriormente elas foram impressas com o desenvolvimento da ilha ali, elas foram impressas e distribuídas entre as tribos para que todos podiam ter o conhecimento da legislação. E, então, o Poder Executivo e o Legislativo ficaram a cargo do Parlamento. Boa noite, professor. Meu nome é Leonardo Zokoskic, faço parte da turma 2 do NB de Direito. Dando continuação ao trabalho que meus colegas acabaram de relatar, vou explicar um pouco melhor como surgiu a língua, o estado, a moeda do nosso país chamado Mira. Bom, com a chegada dos imigrantes, refugiados na ilha, eles se depararam com os índios lá. Você vê que os índios já tinham sua língua própria, então ficou difícil a comunicação entre eles. Então, pensando numa melhor adaptação, os refugiados resolveram se adaptar à língua dos índios, que essa língua era uma língua mirim, chamavam de mirense. Até que os refugiados aprenderam essa língua, foi um bom tempo, difícil comunicação entre eles dentro da ilha. Então, após todo esse processo de adaptação com a língua, até que eles ficassem assíduos na língua que os índios falavam, foi um longo período. Então, após eles se adaptarem já com a língua, após passar um longo tempo, eles resolveram que tinham que fazer uma criação de uma moeda dentro da ilha, para que facilitasse o comércio entre eles, porque eles faziam até então a troca dos seus produtos, só que a troca nem sempre era uma troca justa. Eles iam lá, trocavam um produto por outro, só que talvez a equivalência não era a mesma se eles parassem para analisar. Então, pensando em facilitar isso, eles criaram uma moeda. A moeda daí se chamava Milid, que a palavra mi no começo da moeda, vem do nome da ilha, Mirim, e Lid no final, o nome do rei, Khalid. Então, com a criação dessa moeda, facilitou muito para eles na ilha, porque eles puderam trocar os seus produtos de uma forma muito mais vantajosa para eles, sem haver que um lado saísse perdendo das negociações. Então, como a moeda da ilha já estava tudo ok, entre eles o produto e a negociação estava tudo certo, eles resolveram que iam criar uma capital, porque como a moeda já estava definida, o povo foi se expandindo pela ilha. A ilha ficava mais, a capital, o reinado de Khalid, ficava mais ao sul da ilha. Então, como eles já tinham uma moeda, eles foram expandindo o seu território, pensando em produzir cada vez mais, ganhar cada vez mais a moeda, mais dinheiro. Então, eles decidiram implantar a capital. A capital foi exatamente no meio da ilha,
porque daí eles expandiram ao redor da ilha e ficava próximo para todos chegarem até a capital, junto ao parlamento, junto ao reinado, para tomar decisões no congresso junto. Então, com a capital ali próxima deles, ficou tudo mais fácil dentro da ilha. Aí, então, após a capital estar formada, a população, quando precisava de alguma reivindicação, alguma coisa, procurava junto ao parlamento. Só que após o parlamento estar tudo concretizado, a população decidiu também que queria criar um símbolo, uma bandeira, para melhor ser representada entre eles na ilha, ter um incentivo entre eles. Então eles criaram a bandeira, como o nosso editor vai colocar a bandeira aí na tela para o senhor ver. No lado direito da bandeira possui uma árvore. Essa é a árvore qual foi intitulado o nome da ilha. Essa é a árvore de Miren, que é uma árvore de aproximadamente 5 metros de altura, que tinha em abundância dentro da ilha. Ela dava um fruto, tinha um aroma muito bom. O símbolo do meio ali, a estrela, ela representa a força, a união naquela ilha. E do lado esquerdo tem a representação de uma flecha, um ajuntamento com umas penas, que representa o povo primitivo, o povo que já estava ali, o originário, aquele povo que os imigrantes deram de cara ao chegar na ilha. Então, as cores azuis em cima da bandeira representa o céu e a terra embaixo pela cor marrom, onde eles tiravam o sustento deles dentro daquela ilha. Com tudo isso já formado dentro da ilha, já concretizado, a população da ilha aproximadamente é de 800 mil pessoas, sendo exercido lá. Obrigado pela sua atenção, professor. Basicamente o nosso trabalho foi esse. O nosso estado de Miren, então, já está apresentado ao senhor.